Presidente, senhoras e senhores senadores, ainda está mais do que atual, porque o processo legislativo não foi encerrado, mas ainda ecoam os resultados da nossa votação no dia 22 de novembro da PEC 08 de 2021, cujo primeiro signatário é o senador Oriovisto Guimarães, e que foi aprovada nesta Casa por 52 votos a 18. Tão importante quanto o resultado foram as reações de alguns ministros, até exageradas, dramáticas, e, sob certos aspectos, até assustadoras pela demonstração de uma paixão virtualmente partidária, mas não virtuosamente. Virtualmente partidária, como se o meu partido tivesse perdido para o seu. Mas isso virou a página, o tempo passa. Um dos exemplos de extrapolação, de abuso em matéria de decisão monocrática, um dos 10 exemplos listados na proposta, é o tratamento que vem sendo dado à lei das estatais, ao estatuto, presidente, que nós aprovamos. Vossa Excelência e eu éramos deputados em 2016, governo Temer. O ministro da Justiça era Alexandre de Moraes. E aquela lei, relatada pelo grande senador Tasso Gereissati, quis estabelecer um equilíbrio e regras de governança. Assim operaram as empresas, a partir da vigência em junho de 2016, e nós chegamos ao começo deste ano com a lei já tendo completado 6 anos de plena vigência e bons resultados. As empresas estatais, federais principalmente, assíduas frequentadoras da crônica policial, se retiraram da crônica policial. Passaram a dar lucro. Então, os resultados concretos foram menos escândalos e melhor gestão, inclusive melhor resultado financeiro, ainda que não seja o único ou o principal. Em março deste ano, o ex-ministro Lewandowski concedeu uma liminar que mandou para o espaço, mandou mais exatamente para o que seria o limbo, o senador Girão e o senador Marcos Duval talvez não saibam exatamente o que quer dizer o limbo no catecismo antigo. Era o nada, nem inferno, nem paraíso, nem purgatório, nada. Ou seja, a lei foi tirada do sistema jurídico por uma decisão monocrática, que até, no seu conteúdo, invadiu o mérito, focalizando principalmente o artigo 17, que versa sobre a quarentena, que proíbe que quem exerceu funções políticas, e ali estão especificadas, ocupe cargos nas estatais. Era assim que ela vigorava de 2016 até o começo de 2023. Sucederam-se, e eu não vou entrar em detalhes, depois da decisão monocrática, pedidos de vista de outros ministros. E na quarta-feira da semana passada, ou seja, menos de uma semana, ela voltou para o plenário com um voto, me permite dizer, magistral do ministro André Mendonça, dizendo que o que está escrito ali é constitucional e cabe ao Congresso legislar. Em seguida, esclarecendo até definitivamente o que eu dizia aqui no dia 22, o que o Supremo fez aprovando a emenda regimental número 58, de 19 de dezembro do ano passado, não foi restringir pedidos de vista. Foi dizer o seguinte: cada ministro pode pedir vista 90 dias cada um. E está comprovado.
porque depois de 2 pedidos de vista individuais, um deles que demorou 135 dias, neste ano, mas o ministro Supremo pediu vista. Portanto, isso ficou para o ano que vem. A lei continua no limbo. Neste ínterim, vamos ver os efeitos sociais, políticos e econômico-financeiros. Neste ínterim, a Petrobras, ao anunciar que ia adaptar o seu estatuto às não exigências decorrentes da liminar, teve um baque num dia só de 6% nas suas ações. 6 vezes 550 bilhões, que é o patrimônio da Petrobras, significam 33 bilhões de reais. Prejuízo num dia. Pela confiança que se perdeu. Recupera depois, não é bem assim, não é uma volta ao passado, não é uma volta à possibilidade de um novo petrolão, vamos tomar cuidado. O mercado está nervoso, e é o mercado da maior empresa que já sofreu sanções em Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York e na Justiça americana. Então, isso é um prejuízo moral, é um prejuízo ético para o país. Mais do que isso, no limbo, esta lei no limbo permite a nomeação, sem as cautelas da lei das estatais, o preenchimento de 587 cargos, de executivo até conselheiro. Que cargos são esses? Segundo o jornal Valor Econômico e segundo a CNN, esses cargos têm remuneração de 214 mil por ano, não é por mês, a 3 milhões de reais por ano. Ou seja, esses cargos ficaram agora, digamos, sujeitos a regras mais relaxadas, para não usar outra expressão. Muito bem, isso tudo já seria uma grande notícia. Mas a melhor notícia nos foi dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, senador Plínio. Ao ser retirada de pauta, por novo pedido de vista, a lei das estatais, o ministro Luiz Roberto Barroso fulminou a liminar, dizendo que ser dirigente de estatal não é direito fundamental, não é direito constitucional. E, por isso, não caberia ao Supremo considerar inconstitucional uma limitação que o Congresso apôs para que alguém preencha um cargo numa estatal. Por exemplo, como exige, sei lá, um curso de contabilidade, física, química, medicina, enfim, há requisitos, não são direitos fundamentais que permitem, que asseguram que todos possam exercer quaisquer funções. Aliás, amanhã, quarta-feira, teremos a prova disso, com sabatina e com arguição e também com a manifestação do Senado. E eu concluo, presidente, saudando a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele diz em síntese o seguinte: Barroso disse que o direito de ser dirigente de estatal não é direito fundamental, aspas, e, portanto, pode ser restringido por lei. Para o ministro, essa é uma opção legítima do Congresso. E ele, entre aspas, tenderia a não declarar a inconstitucionalidade das normas. Embora eu tenha deixado transparecer uma visão, não estou fechado a ouvir, ele ponderou. As declarações foram feitas depois do pedido de vista, que demonstrou a todos
que não é uma vez 90 dias, é um período de 90 dias de vista por ministro. E se aplicar isso ao TST, multiplica por 27. E se aplicar isso pelo STJ, multiplica por 15. Ou seja, 15 pedidos de vista por 90 dias. No Supremo, seriam 900 dias de vista, fora a volta ao plenário para fazer um novo pedido. Então, é praticamente um mandato de 4 anos, considerando o período limpo de vistas. Então, eu acho que tudo isso mostra que o Senado se ouve bem, senador Plínio, ao votar, e aqueles que agrediram a decisão do Senado, dizendo, inclusive, que se alguém entrar com mandado de segurança, concedo a liminar imediatamente, ameaçando o Senado, estavam errados e podem ter o equilíbrio que demonstrou o ministro Luiz Roberto Barroso ao considerar que este exemplo que norteou a tramitação e a aprovação da PEC 8 de 2021, o exemplo da lei das estatais, é um exemplo que mostra que o Supremo anda exorbitando. Com uma canetada só, suspende a vigência de uma lei aprovada na Câmara, no Senado, sancionada pelo presidente da República e que, ao longo de 6 anos, produziu bons resultados, nos lançando a nós na dúvida e na perda de credibilidade de gestão administrativa. E a própria lei, pobre coitada, no limbo, que, segundo definições mais modernas, é pior do que o inferno, porque existindo, não existe. Muito obrigado, presidente.